já não dão mais. E, portanto, aqui o país está, digamos, na situação em que é obrigado a negociar, inevitavelmente, penso eu. Já não há aceitação social para mais sacrifícios. Portanto, a oposição acabou por ter razão, não é, Dr. Medina Carreira? Quando insistiu na questão do mais tempo e mais dinheiro, não é? Do ponto de vista crítico, seguramente que sim. Coincidimos muitos com a oposição. É preciso fazer essa análise correta, não é? Sim, mas só que a oposição também não diz nada que preste, não é? Quer dizer, há uns partidos que dizem, não se paga aí essas dívidas aos credores. Bom, no dia seguinte ninguém nos emprestava dinheiro. Está bem, mas o Partido Socialista desde sempre insistiu na ideia de que era preciso mais tempo e mais dinheiro. E a verdade é que o Ministro das Finanças agora veio dizer que é preciso mais tempo e mais dinheiro não, mas mais tempo mais dinheiro não necessariamente, mais dinheiro não, mas vamos ver, não é? Será difícil nós irmos aos mercados para conseguir financiar. Sim, é por causa disso. É por causa disso, não é preciso mais dinheiro dali. Mas para já, pelo menos, é só mais tempo. Não, eu penso que o que era racional nesta situação era reconhecer que o déficit este ano não vai ser cumprido. Eu já sabia isso, como disse há pouco, já do ano passado, na preparação do orçamento, se percebia que o déficit não ia ser cumprido e que se calhar até obtemos melhor resultados no déficit se não formos tão drásticos na política e, portanto, era descer os impostos, voltar atrás. Exato. Descer o IVA da restauração, descer o IRS outra vez, que acabar com a sobretaxa e coisas desse tipo. Isso dava pelo menos algum incentivo à atividade económica na parte do consumo e pelo menos não iria suceder aquilo que provavelmente sucederá se não fizermos nada, que é uma recessão mais profunda. Eu mesmo acho que os 2% é otimista. 2% Acha que pode chegar a quanto a recessão? Se este orçamento continuar a ser executado, não me espantaria que ficasse ao nível do ano passado, da ordem dos 3% da recessão. E então, se houver a seguir o corte de 4 mil milhões em 2000, sejam 2 mil milhões em 2014, sejam 2 mil em 2015, eu penso que continuaremos a recessão, embora eventualmente não tão forte em 2014. Então o professor João Ferreira do Amaral, se fosse o senhor a decidir, encarava já a questão de uma redução fiscal? Sim, já no imediato. No imediato. E quanto mais rapidamente melhor, porque penso que a descida do IRS é importante, não sei o que é que virá aí do IRC é importante, não sei o que é que virá do grupo de trabalho que está a fazer, mas isso será importante, do IRS, sem dúvida nenhuma, e do IVA, em certos casos, nomeadamente no caso da restauração. Mas em relação ao IRS, o que é que o senhor faria de diferente? Com a sobretaxa. Dos 3,5%? 3,5%, e eventualmente alterava novos escalões, porque a alteração que houve nos escalões foi, no fundo, para penalizar muito os rendimentos da chamada classe média. Então, rasgava este orçamento? É óbvio para mim que este orçamento não tem chances de ser executado. E penso que começa a ser óbvio para toda a gente. Já há muito que dizemos isso. A gente pode ter lá os impostos e as taxas dos impostos no papel, mas depois as cobranças não vão ser aquelas que estão É também previstas. essa a sua opinião? Aliás, Judite, deixe-me fazer uma observação. É que isto não é só agente exterior aos partidos do governo. Eu lembro que o deputado Miguel Frasquilha, que há coisa de 3 meses, veio exatamente sugerir que se diminuíssem os impostos. Claro que ele lá nos corredores deve ter levado uma data de encontrões. Mas ele disse, você lembra-se? Sim, aliás, portanto, mesmo do ponto de vista de um macroeconomista, como eu, que sou de formação, faz muita impressão que numa situação em que há uma recessão económica se faça um aumento de impostos do que estava previsto para este ano. Não se faz, é coisa que não se faz na gestão macroeconómica de uma economia. Então como é que acha que o Dr. Vítor Gaspar não viu isso? Não, provavelmente viu, que não teve foi margem de manobra nenhuma quando foi a avaliação da Troika, na medida em que não se tinha conseguido cumprir o déficit no ano passado, provavelmente foi imposto este tipo de políticas para este ano. Agora, penso que o Governo, na altura, poderia ter dito logo desde o início isto é inexecuível e não vamos conseguir. Devia ter batido o pé logo nessa altura? Sim, devia ter dito que não. Eu recordo-me que, por exemplo, a doutora Manuela Ferreira Leite também disse logo que este orçamento não ia ser executado, não é? Sim, mas isso era visível. Eu não conheço em pessoa este Ministro das Finanças, mas eu tenho a impressão que ele está de acordo com isto. Está de acordo com o quê? Que ele acreditava que este percurso iria ter êxito. Iria resultar. Sim, eu acho que é uma pessoa convicta. Estou convencido que ele achava que isto era um caminho brilhante. Mas como é que se poderia mais achar? Taxas. Mas como é que se poderia achar semelhante coisa? Ouça, uma pessoa que aumenta os impostos dos restaurantes de 13 para 23, que se está mesmo a ver que não se vai nem cobrar impostos e ainda se fica a pagar subsídio de desemprego aos empregados dos restaurantes, vão para a rua, isto parece-me que é óbvio. Se ele o fez é porque estava convencido que devia fazer.
Se calhar há muita gente, aliás, que acha que se deve fechar os restaurantes, que nós temos casas a mais. Pois, mas o problema do desemprego, que além de ser um desastre social, como é evidente, tanto mais, como já vimos que a maior parte, ou uma grande parte, não tem subsídios de desemprego, e além disso, também do ponto de vista do Estado, é muito penalizador, porque o Estado, quando há mais um desempregado, deixa de receber receitas da Segurança Social e tem de pagar os subsídios de desemprego. Claro. E, portanto, é um caminho sem futuro provocar um aumento muito grande de desemprego quando se quer reduzir o déficit. Não se consegue. Porque, obviamente, se cria aí sim um buraco crescente que impede que depois o déficit público se reduza. Portanto, foi um caminho suicida que foi traçado. Eu acho que estes programas são suicidas, tenho-os criticado sempre. Acho que o Fundo Monetário Internacional, que no fundo foi lá metido na Troika por ser supostamente quem tinha mais experiência destes programas, a verdade é que não tem. Porque estes programas, tanto quanto eu sei, são os primeiros, o da Grécia, de Portugal, da Irlanda, são os primeiros que são realizados em países que não têm moeda própria. Os programas tradicionais do Fundo Monetário Internacional eram sempre em países, como aliás nós também tivemos na altura, com moeda própria e com os respectivos instrumentos de atuação que resultam ter a moeda própria. Na ausência de moeda, é evidente que estes programas não funcionam. Mas nós temos que ouvir... Em 78 e em 84 não foi nada disto. Não é nada disso, o programa era completamente diferente. A crise de 83, 84 foi uma crise dura. Uma crise dura, particularmente aqui na zona industrial ao sul do Tejo. Doutor Molina Carreira, mas nós, quando ouvimos todos os dias, praticamente todos os dias, os responsáveis do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia, nomeadamente o Comissário Olli Rehn e também o Presidente Juncker do Eurogrupo, eles dizem sempre que não há flexibilidade para o programa português. Mas você acredita naquela gente que se anda abraçado naquele salão? Bom, não sei que eu acreditei naquela... Leva aquela gente a sério como gente de Estado. Não, o que eu estou a dizer é que não se pode apenas responsabilizar o Fundo Monetário Internacional, porque as outras duas instituições, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, também não mostram qualquer abertura. Aliás, eu responsabilizo até mais, eu falei do Fundo Monetário Internacional só porque ele supostamente tem a experiência destes programas de ajustamento. Agora, eu responsabilizo mais a Comissão Europeia, em particular a Comissão Europeia, porque a Comissão Europeia alterou completamente o seu papel, do que era antes para agora, passou a ser uma correia de transmissão, de facto, das posições alemãs, quando na realidade devia ser um órgão independente, como os tratados exigem, e deixou de ser, como tinha sido tradicionalmente, um apoiante das economias mais débeis, para, pelo contrário, ser um capataz atento e ativo em tornar ainda mais difícil a situação das economias mais débeis. É uma crítica que pessoaliza na pessoa do Presidente Durão Barroso? Não, principalmente do Vice-Presidente e Comissário para a Economia e Finanças, Olli Rehn. É claro que o Presidente é o responsável pela Comissão, mas é evidente que esta é claramente uma política de transmissão dos interesses alemães que não está na tradição da Comissão e que, a meu ver, altera qualitativamente a própria União Europeia, porque ter uma comissão que tem este papel assim, para países mais em dificuldade, mais débeis e mais periféricos, é tremendo. Não se lembra daquele senhor Juncker que, depois daquelas cedências em relação à Grécia, disse, não, isto também se estende a Portugal. Sim. E 3 dias depois estava num sítio escuro. Não, veio dar o dito por não dito e dizer que tinha feito aquelas declarações num sítio escuro. Num sítio muito escuro, parece que não tinha a cabeça escura. O Juncker não concorda com estas políticas, convém dizer. Ele estava a fazer o seu papel porque era Presidente do Eurogrupo, mas a visão dele não é a visão da Sra. Merkel, nem da Comissão Europeia. E, portanto, teve sempre uma situação falsa que implicou essas coisas. Mas um homem assim já com 60 anos, dizer que estava no quarto. Teve de dar uma desculpa esfarrapada. Mas também é justo dizer que ele não concordava, nem concorda com estas políticas. E fez algumas declarações nesse sentido. Não é? Voltando à questão fiscal, o IRC devia baixar já para os 10%, mas precisamos do apoio da Europa para isso. Não sei se 10%, baixa sim, mas não incondicional do meu ponto de vista. Eu penso que deve estar relacionada com o investimento realizado, como aliás no passado houve, não sei se no seu tempo havia. Não obsta que, em geral, também deve haver alguma descida, mas isso depende dos estudos que tenham sido feitos. Doutor Molina Carreira, o senhor trouxe aqui este gráfico sobre a mudança da estrutura produtiva. Temos que falar disto. A respeito do IRC, deixe-me dizer o seguinte. Acho que se tem de fazer alguma coisa, mas não estou tão animado como vejo os outros animados. Não?
Não, porque, repare, uma pessoa diz, bem, você venha para cá porque lhe fazemos aí uma taxa baixinha em IRC. E depois fala com o advogado, eu sei lá como é que eu obtenho uma licença. Oh, isso é uma coisa do diabo. Há para aí uma licença zero, mas isso não funciona e tal. Você vai arrastar-se 8 meses, 10 meses. Para... Não, isso é verdade. Esse é o grande problema. E depois nós não damos garantias de estabilidade do sistema fiscal. Toda a gente manda às machadadas há anos do sistema fiscal, que ele já não tem ponta por onde se lhe pegue. Quer dizer, não há confiança sobre a política portuguesa. Note que os tribunais não funcionam. Há uma reforma em curso, vamos a ver se eles começam a funcionar. Ou seja, não é pelo facto de se conseguir uma descida do IRC que vem para aí o investimento estrangeiro, nós temos de fazer um pacote atrativo. Eu não acredito nos resultados do IRC, para lhe dizer com toda a franqueza. A comissão é presidida por uma pessoa com muita categoria técnica, Dr. Lobo Xavier. Lobo Xavier, mas eu não acredito que o IRC sozinho tenha grande resultado. Isto devia ser um pacote. É tribunais, é o IRC, enfim, são as licenças, e depois é que o Ministro dos Estrangeiros ia com um papel impresso a dizer, olha, nós somos assim, venham para cá porque isto é uma maravilha. Agora dizer, você paga menos IRC. Então, mas e o resto? Depois os tribunais não funcionam, depois as licenças não funcionam. É que nada funciona, percebe? Umas coisas... Eu já lhe disse aqui que o Governo devia ter um coordenador das reformas estruturais. Porque a Justiça faz umas, a Economia faz outras, o Ambiente faz outras, quer dizer, cada um faz uma coisa e não há nenhuma coordenação, nem nenhuma unidade. Porque isto tem que ser um pacote para ser atrativo. Mas quem é que no Governo podia fazer esse papel? Uma pessoa qualquer capaz. Há lá algumas pessoas capazes ainda. Nem está a haver alguém com esse perfil? Não vou agora adiantar nomes, mas lá que alguém devia fazer isso. São duas funções que você já me tem ouvido aqui referir, que exigiam um homem ou uma mulher, fosse quem fosse, que coordenasse. Uma é o Estado Social. O Estado Social não se faz ideia nenhuma de coisa nenhuma, porque umas coisas estão na educação, outras na saúde, outras na segurança social. Isto devia ser visto de cima por uma pessoa que tivesse a visão. E a outra coisa são as reformas estruturais. É saber como é que estão, porque é que não andam mais depressa, seguir e pôr as coisas a andar. Porque se não for um pacote muito forte do ponto de vista laboral, do ponto de vista fiscal, com garantias de estabilidade, a legislação devia dizer, este compromisso é para 10, 15 anos. Não é dizer, a gente muda, percebe? Porque depois vem alguém que muda. Não temos crédito. Estas coisas são só para países com crédito. Não são para nós no estado em que nós estamos. O professor João Ferreira do Amaral, a propósito dos cortes de 4 mil milhões de euros, qual é que acha que é a dimensão recessiva que esses cortes poderão produzir? Independentemente de serem a 2 ou a 3 anos. Bom, eu fiz os cálculos, enfim, sem rigor especial nenhum, mas penso que dão uma ordem de grandeza. No pressuposto que havia um corte de 4 mil milhões num ano, o que não vai ser o caso, por vistos, mas que no ano, e que não haveria descida de impostos por causa disso. Isto é, que os impostos manteriam ao nível do que está. Nessa altura, o efeito recessivo seria da ordem dos 3% no PIB, ou seja, menos 3% no PIB. Falta disso. A juntar aos menos 3? A juntar, então não, a juntar aquilo que tiver. Sim, se forem 2 são 5. Agora, bom, mas também não vai ser num ano. Sim. E também, não, se calhar vai haver alguma descida de impostos, não sei se haverá, se não. Portanto, são estes os pressupostos, mas eu daria dessa ordem de grandeza. Por isso é que eu sempre achei que os 4 mil milhões não eram execuíveis do ponto de vista macroeconómico. Vamos lá ver. Independentemente de saber das funções do Estado, etc., do ponto de vista macroeconómico. Mas, portanto, pelas suas contas, por cada 1.000 milhões de cortes, haverá um efeito recessivo de cerca de quê? 0,8%? Portanto, sim, é o que dá isso, é um bocadinho menos, sim, 0,75%. 0,75%. João. Porque repara, também no pressuposto, é preciso ver, que aliás é o que estava um pouco naquele relatório do Fundo Monetário Internacional, naquele estudo que apareceu aí, que não se sabe bem como, no pressuposto que os 4 mil milhões incidiam fundamentalmente em rendimentos, ou seja, quer pensões de reforma, quer salários. Se forem despesas que tenham, por exemplo, coisas importadas, por exemplo, sobre combustíveis, sobre viagens ao estrangeiro, etc., o efeito recessivo é menor. Claro. É menor. Então, em que despesas, portanto, isso será o máximo de efeito recessivo. Em que despesas é que o senhor acha que estes cortes deviam incidir de forma a não serem tão penalizadores? Eu acho que, do meu ponto de vista, são demasiados. Quer dizer, 4 mil milhões é impossível cortar de uma forma razoável, racional, é impossível. Se conseguíssemos cortar 1.000 milhões já era muito bom. Em todas as ineficiências que há e por aí fora. 4 mil milhões é excessivo, a não ser que seja de uma forma muito gradual.
Eu acho que essa é a melhor forma. Aliás, ano a ano, cortar 200 num ano ou 300, depois, durante 10 anos, fazer um programa desses. Exatamente. Faz sentido. Agora, tentar cortar 4 mil milhões no ano, ou pouco mais do ano, é impossível. 4 mil milhões. Repito, não é